Olá! Hoje nós vamos estar começando as nossas aulas de JavaScript aqui no canal. E o primeiro assunto que nós vamos abordar vai ser os comandos básicos de saída e entrada de dados e também variáveis. O que é que são variáveis no JavaScript? No JavaScript, variáveis são nomes simbólicos para valores da nossa aplicação. Ok, isso é fácil de entender. E o que é que nós precisamos para começar a programar em JavaScript? O que nós precisamos fazer para começar a programar em JavaScript vai ser de um editor de texto, que o que eu escolhi para a gente poder programar vai ser o Visual Studio Code, porque ele oferece um suporte melhor à linguagem, o Google Chrome, porque afinal de contas, mesmo ele consumindo bastante RAM, ele ainda é um navegador muito atualizado quando o assunto é JavaScript. Então ele acaba oferecendo um melhor suporte. E de preferência é bom você ter um certo conhecimento em HTML, porque nós vamos utilizar no decorrer das aulas. Então vamos começar. Primeiro, coisa que a gente tem que entender: o JavaScript ele vai estar na nossa página em HTML. E existe mais de uma forma de nós colocarmos esse JavaScript na página. Os arquivos já estão criados, que a gente vai utilizar, e a pasta também. Então, vamos começar. Temos aqui o nosso HTML pronto. E vou mostrar as duas formas de nós integrarmos JavaScript. A primeira delas é com a tag script. Essa tag vai ser a última tag que vai vir antes do body fechar. Vai vir as outras tags dentro dela e no final vem ela. Ela é a última tag. E dentro dela que vai vir os códigos em JavaScript. Então, se eu colocar aqui um alert, olá mundo, e salvar, eu vou abrir isso no nosso navegador. E ele vai abrir uma pequena janelinha dizendo olá mundo. Vamos abrir esse arquivo no nosso navegador. E ele abriu essa janelinha dizendo olá mundo, que é isso que deveria acontecer. E o alert, ele é o comando básico de saída de dados, que ele vai criar essa pequena janelinha e vai colocar a mensagem aqui, onde está olá mundo. Aqui vai estar qualquer mensagem que você escrever. Se eu colocar aqui bolo, essa página vai dizer bolo. Então, vamos voltar para cá. Mas essa ainda não é a forma mais recomendada de nós colocarmos o JavaScript na nossa página. A forma mais recomendada de nós colocarmos o JavaScript é assim, com a tag script e dentro dela o atributo src. E dentro desse atributo vai estar o endereço para o nosso arquivo. O nosso arquivo vai ser o aula01.js e ele está no mesmo nível do aula01.html. Então tudo que nós precisamos fazer é colocar aula01.js. Agora vamos para o nosso arquivo JS. E é aqui que a gente vai fazer toda a programação em JavaScript. Vamos deixar claro. Comentários. Para a gente fazer comentários em JavaScript é como se a gente estivesse fazendo comentários na maioria das outras linguagens de programação, que é com // para comentário de linha e ***, barra para um comentário de bloco. Então vamos lá. Saída de dados. A saída de dados no JavaScript a gente pode fazer de mais de uma forma. Eu fiz com um alert, mas poderia estar, por exemplo, o window.alert, que daria no mesmo. Vou até mostrar aqui, window.alert, olá mundo. Vou voltar para o nosso navegador, recarregar, e deu o mesmo resultado. Outra forma de saída de dados, deixa eu só transformar isso aqui num comentário. Colocar logo a primeira forma também que a gente fez, né? Outra forma de nós escrevermos na tela alguma coisa é com o comando document.write, que vai ser basicamente como se nós estivéssemos criando uma tag de parágrafo no HTML. Então se eu vier aqui e colocar document.write, olá mundo, ele vai escrever olá mundo como se nós estivéssemos criando uma tag de parágrafo no nosso HTML. Vamos voltar aqui.
E bom, os comandos básicos de saída de dados a gente já sabe. Agora a gente tem que entender a entrada de dados. Já que a gente vai trabalhar com variáveis, essas variáveis vão ter que receber algum valor. E a gente nem sempre vai poder colocar um valor estático para ela. Então vamos entender agora a entrada de dados. Para isso a gente vai ter que entender de variáveis. Então eu vou só dar um resumo bem rápido sobre o que vai ser a entrada de dados e como a gente vai fazer. Primeiro a gente vai criar uma variável qualquer. Vamos colocar o operador de atribuição, que é um sinal de igualdade. E vamos colocar o comando prompt. Entre parênteses a gente vai colocar a mensagem que nós queremos que o usuário veja. Então se eu quiser que o usuário digite o nome dele, eu vou colocar digite seu nome. E se eu quiser mostrar o nome dele, eu vou colocar, por exemplo, alert A, que vai ser a variável que vai guardar o nome do nosso usuário. Vamos voltar aqui, vamos recarregar. Como vocês puderam ver, abriu essa janela com um espaço para nós escrevermos o nosso nome. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, Paulo. E essa página disse a nossa variável, que é Paulo. E é assim que a gente vai fazer a entrada de dados no nosso código em JavaScript. Eu vou deixar aqui em forma de comentário. Prompt. Agora vamos para o real assunto da aula, que são as variáveis. E para nós entendermos variáveis no JavaScript, a gente tem que saber que existe mais de uma forma de nós declararmos essas variáveis. Para ser mais específico, 3, que são com as palavras var, let e const. E para que serve cada uma delas? Vamos começar por var. Com a palavra var, nós vamos criar uma variável de escopo global, que não precisa necessariamente ter o seu valor inicial. Então se eu criar uma variável assim, tá tudo bem, não vai dar erro. Mas eu quero criar a nossa variável com um valor estático. Não estático, com um valor inicial, que vai ser 20. E vou pedir para que essa variável seja mostrada. Então vamos fazer aqui, vamos recarregar. E essa página diz 20. Essa é a primeira forma e a forma mais básica de nós criarmos uma variável. Mas o que é que está acontecendo com essa forma de criar uma variável? As formas mais recentes, que são essas duas aqui, elas estão atendendo melhor o que os programadores em JavaScript precisam, ou pelo menos querem. E essas palavras aqui, let e const, substituem a palavra var, que consequentemente está deixando de ser usado por esses programadores. O que faz com que let e const estejam tomando o lugar dele, e a cada vez mais var seja menos utilizada. Então, devido a isso, as variáveis que eu vou criar vai ser com essas duas palavras, que eu vou ensinar a partir daqui. Vamos transformar isso aqui tudo em um comentário. Let. O que é let? Let é uma variável de escopo. Vamos escrever aqui let A. Assim como var, ela não precisa ter o seu valor inicial. Ele pode ser reatribuído depois. E por ser uma variável de escopo, ela não vai poder ser acessada de qualquer parte do código. Aqui eu estou declarando ela fora de qualquer outro bloco de código. Mas se eu estivesse declarando ela, por exemplo, em uma função, eu não poderia utilizar ela fora dela, porque o JavaScript ia entender como se essa variável não tivesse sido definida. Então, vou fazer o exemplo aqui. Vou atribuir um valor a ela, um valor 15. E vou pedir para mostrar esse valor na tela. Vamos salvar, voltar para o nosso navegador. E essa página diz 15, que é o valor da nossa variável. Agora, se por acaso ela estivesse dentro de um bloco de código, se eu fizesse uma function e iniciasse ela dentro da function, o que é que iria acontecer? O que iria acontecer é que eu não ia conseguir acessar,
Porque essa variável ela existe aqui dentro, mas aqui fora ela não é nada, ela não está sendo definida. Então para mim mostrar A, eu teria que criar outra variável A aqui fora. Eu teria que fazer isso para que esse código desse certo. Mas eu quero que dê erro mesmo, então vamos lá. E eu também vou mostrar como nós podemos ver um erro em JavaScript. Vamos recarregar. Como nós podemos ver, não aconteceu nada. Mas como é que a gente vai saber que o nosso código está com erro? A gente vai inspecionar nossa página e vamos vir em console. Em console, se tiver uma mensagem dessa, quer dizer que tem algum erro na nossa página. E aqui ele está dizendo que o erro está no arquivo aula01.gs na linha 17, que é exatamente onde tem o alert A, porque ele está mostrando uma variável que não foi declarada. Agora a gente vai só organizar um pouco melhor e continuar para a próxima forma de criar uma variável. Vamos. A terceira e última forma de criarmos uma variável em JavaScript é com a palavra const. E como a própria palavra já sugere, nós vamos criar uma constante com ela. Vamos criar uma variável que não vai poder ter o seu valor reatribuído. Então, se eu criar a variável A com o valor 15, essa variável vai ter 15. Ela não vai poder ser reatribuída, eu não vou poder fazer isso. Ah, recebe 16. Não, é uma constante. Ela não pode ter o seu valor reatribuído. E diferente das outras, eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso criar uma const sem o seu valor inicial. Dá erro. Então, se eu salvar aqui, voltar no navegador e recarregar, ele vai dizer que está faltando inicializador na declaração da const. Que é justamente o que eu falei, eu não posso criar uma const sem o seu valor inicial. Então, se eu fizer isso aqui, voltar no navegador e recarregar, o erro já vai sumir. Viu? Não apareceu nada, quer dizer que deu tudo certo. Agora vamos pedir para o navegador mostrar essa variável. Vamos na F5. E essa página diz 15. Então, aprendido as três formas de declarar uma variável em JavaScript, a gente vai pegar as que são mais importantes, que no caso é let e const, porque val não está sendo mais utilizado quanto era antigamente, então ela nós podemos esquecer. Então nós aprendemos como fazer uma saída de dados em JavaScript, como fazer a entrada de dados em JavaScript e aprendemos um pouco melhor sobre as variáveis, como elas funcionam, as formas de declararmos e quais nós vamos utilizar. Qualquer dúvida que tenha ficado, por favor deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Muito obrigado por ter assistido essa aula até o final e a gente se vê no próximo vídeo.